Gente, uma boa tarde, a paz de Deus, muita saúde e paz para vocês. Oi, gente, na culinária Lúcia de Jesus vamos fazer, sabe o que? Vamos fazer um pastel de forno, um pastel de feira, Vamos precisar de só apenas, gente, 3 ingredientes. Vamos precisar de 2 colheres de sopa de óleo. Vamos precisar de aproximadamente meio quilo de farinha de trigo, 1 xícara de água morna e aqui ó, uma pitadinha de sal, né? Que o nosso sal não pode faltar. Então só isso, né? Vamos usar somente o que? O óleo, 2 colheres de sopa de óleo. Temos que ter aqui para dar o ponto na massa, pelo menos meio quilo de farinha de trigo, 1 xícara de água morna, só quebrada frieza, e o sal para a gente colocar 1 colherzinha de café dessa pequenininha. Então vamos começar a nossa massa. Vou colocar os ingredientes e mostrarei para vocês. Então, gente, já coloquei aqui, ó, mais ou menos 2 xícaras de farinha de trigo aqui. Tá vendo tanto? De meio quilo. Vamos colocar agora aqui, eu fiz um buraquinho no meio aqui da massa. Vamos colocar 1 colher de café rasa aqui, ó, de sal. Tá vendo? A gente bota aqui, mistura em toda a massa. Vamos misturar toda a massa aqui, o sal, para pegar bem. E vamos colocando. Então, depois de todo o sal misturado aqui, vamos colocando a água morna. Coloca a água morna um pouquinho, vai misturando. Vou colocar também logo as 2 colheres de óleo de soja desse que a gente trabalha na cozinha mesmo. Então, gente, colocado o nosso óleo, ó, tá vendo? Tá dando para ver as 2 colheres de óleo já aqui. Agora eu vou colocando a água, misturar aqui e colocando a água até dar ponto. Porque como é meio quilo de farinha, a gente consegue dar o ponto certinho aqui nessa massa. Então vou misturar aqui, depois eu vou botar a mão na massa e vou mostrar para vocês. Então, gente, ó, colocando mais um pouquinho de água e já está na hora de eu colocar a mão na massa. Já vou misturando. Não pode ir misturando todo com a mão. Eu vou mostrar ele aqui todo já misturado para vocês aqui. Tem que misturar até ele pegar o ponto aqui. A massa não fica nem muito dura e nem muito mole. Então depois dela no pontinho aqui, vamos deixar ela descansar 20 minutos para modelar nosso pastel. Vou mostrar para vocês também fazendo o recheio. Então, gente, olha a massa. Já coloquei toda a xícara de água morna. Tá vendo? Coloquei o sal direitinho, né? Tudo aqui. Agora ainda tá pegando na mão. Quando tá assim, a gente até coloca mais um pouquinho de farinha de trigo. Olha aqui o tantinho que ainda tem uns 3 dedos de farinha de trigo. Que é aproximadamente meio quilo, né? Pra gente fazer essa massa aqui. Então, gente, coloquei mais um pouquinho de farinha de trigo, ó. E vou misturando mais. Até dar o ponto na massa, é assim. Quando ela não tiver mais pegando na mão assim, ó, é que ela já vai estar boa. Aí vou mostrar para vocês. Então, gente, é como nossa massa tá vendo? Não tá grudando mais na mão. Tá ótima. Tá vendo? Ela fica assim, ó. Agora vamos deixar descansar por 20 minutos e vamos fazer o recheio. Aqui, gente, de meio quilo de farinha de trigo, ó, o que sobrou, tá vendo? Sobra quase 1 xícara de farinha de trigo ainda. É fácil, essa massa é fácil fazer. Vamos tentar fazer aí, que é muito bom. Vocês façam, que vocês não vão se arrepender. Como ela fica macia. Só por causa da água quebrada frieza. A água morninha, daquela água que o bebê toma leite. Da morneza, né? O povo fala assim. A mesma mornura que o bebê bebe um leite, a gente também quebra a frieza dessa água. Fica muito boa para fazer a nossa massa do nosso pastel. Então vou deixar ela descansar aqui por uns 20 minutos e vou fazer o recheio. Então, gente, vamos para o nosso recheio. Aqui a cebola, eu vou dourar um pouco essa cebola para colocar nosso frango.
Então, gente, a cebola chegou nesse ponto aqui, ó, douradinha assim. Já podemos colocar nosso frango. Colocar o frango cozido e desfiado. Rechear ele aqui um pouquinho e colocar os outros temperos. Então, gente, nosso frango aqui já recheadinho. Vou colocar aqui, ó, um pouquinho de sal, pitadinha de sal. E um pouquinho de cominho, ó, de pimenta cominho para dar um gostinho. Misturar e vou colocar os outros temperos. Então, gente, coloquei aqui, ó, como é para casa mesmo, para a meninada aqui na casa. Coloquei tomate também, mas quando é para feira mesmo, para vender fora, não coloca tomate, só coloca um pouquinho do cheiro verde e a cebola. Mas tá aqui nosso recheio gostoso, saboroso. Vou colocar também, gente, ó, ervilha com milho. Fica delicioso esse recheio, ó. Tá vendo? Para qualquer hora esse lanche aqui, um lanche para qualquer hora esse pastel aqui. Chamado pastel de feira, porque a massa dele também é muito crocante. Vai abrir a massa dele, vamos abrir a massa dele bem fininha para vocês verem como é que vai ficar crocante mesmo esse pastel. Somente com o óleo, o sal e água morna. E a farinha de trigo, né? Deliciosa essa massa. Olha, gente, nosso recheio. Ele sai um pouco, saindo um pouco a água dele, ó, ficando mais sequinho. Já tá bom para desligar. Basta uns 3 a 5 minutos, ó, até ele secar um pouco. Tá bom, vamos colocar também, gente, um pouquinho de orégano. Dá um gosto muito bom também o orégano. Tá delicioso o orégano nos temperos também. Cheiro maravilhoso. Então aqui, gente, eu vou desligar ele. Tá vendo como tá assim, ó? Olha essa pastinha aqui no final. Isso aqui dá um gostinho bom na comida. Então, gente, aqui já vou desligar e vou abrir a massa. Então, gente, vamos lá abrir nossa massa. O recheio já está pronto. Olha como ela fica macia. Nossa massa de pastel de feira. É pastel para todo momento aí. Pode comer esse pastel o dia todo. Olha como ela fica, uma massa maravilhosa. Então, aqui nessa bancada aqui, gente, eu já coloquei a farinha de trigo. Vamos abrir ela. Vamos abrir essa massa para ela ficar bem fininha. Para depois a gente rechear e fritar. Maravilha. Então, gente, abri nossa massa aqui, ó, em 4 partes, tá vendo? Aí vou pegar cada uma dessa agora para abrir, para a gente rechear. Modelar nossos pastéis e rechear. Então, gente, aqui agora já peguei uma parte, as outras partes estão aqui. Vamos abrir agora até essa massa ficar toda fininha. Vou mostrar para vocês. Então, gente, ó, nossa massa já aberta aqui uma parte. Ela fica fininha assim, tem que deixar bem fina. Então aqui eu vou modelar para abrir um disco aqui. Vamos abrir no disco assim, para rechear. Vou mostrar recheando para vocês. Então, gente, nosso disco aqui já aberto, nossa massa. Vou colocar o recheio aqui, fechar e levar para fritar para vocês verem. Coloco uma colher assim de recheio. Recheio à vontade. Vou fechar aqui, ó. Fecha, aperta um pouquinho assim com o dedinho. Vamos fechando aqui com o garfo, ó. Até fechar de todo. E vamos levar para fritar. Vou fazer outro aqui para vocês verem e levar tudo para fritar. Então, gente, aqui fazendo outro aqui para vocês verem, ó. Muito bem recheadinho. Fecha, pode tirar o excesso. Fecha direitinho, com pastel lindo. Vou fritar e mostrar para vocês. Então, gente, meu nosso óleo aqui já quente, vou colocar nossos pastéis, ó. Não pode colocar muito, senão ele gera água. Colocando poucos assim, ele fica mais crocante. Então, vou fazer todos aqui, fritar e mostrar para vocês. Então,
Então, gente, já quase terminando de fritar nossos pastéis. Nesse instante eu mostrarei para vocês quantos deram aqui. Já. Então, gente, olha nossos pastéis aqui. Deram mais de 20 pastéis. Então, aqui, ó, vocês podem comer com molhinho de pimenta. É um molho de pimenta verdadeiro, ó, pimenta de conserva. Pode colocar também um ketchupzinho, tá vendo? Ficou uma maravilha esses pastéis. Então, eu digo a vocês, eu aconselho a vocês que façam. Serve para todas as ocasiões. Para criança, adulto, para comer de manhã, de tarde, um lanche muito maravilhoso. Parti um aqui para vocês verem. Aí a textura dele, gente. Mais baixinho. Olha que maravilha. Muito bem recheado. Ofereço a vocês aí, gente, com muito carinho. Que vocês façam. Gostou, gente? Dá um like aí, se inscreve, viu? Culinária Lúcia de Jesus. Salmo 91. Tchau.